Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Felipe, episódio de número 5. E aqui a gente acredita que boas histórias e bons negócios sempre começam com uma xícara de café. Aqui nós falamos de história, inspiração e muito empreendedorismo. E hoje estou aqui com um cara muito especial, doutor Cláudio Dalmas, foi meu pediatra, né, e de muitos outros garibaldenses, uma pessoa que tem, inclusive, foi homenageado, né, pela maternidade do hospital aqui da cidade, tem uma longa trajetória e uma importância gigantesca na história do município. Tá há muito tempo, vou deixar para ele contar quanto tempo ele está na pediatria. Então, Dalmas, você me permite chamar, né, de doutor Dalmas, se apresente, né, para quem está nos assistindo, né, e fale um pouco mais quem é doutor Dalmas. Prazer ter vindo aqui e satisfação por ter sido convidado. É uma coisa rara, que nem eu te disse. Eu te parabenizo por essa coisa que tu estás fazendo, eu acho que é uma coisa de bastante valor. Mas falando quem é o Dalmas, é um pediatra que saiu daqui para estudar, quando tinha 16 anos, foi para Porto Alegre, batalhou para passar em medicina, que era muito difícil, acabei passando na cidade de Rio Grande, fiquei lá 5 anos, quando eu saí de lá vim para Porto Alegre, fiz mais 3 anos de especialidade, e como eu era filho daqui, e aqui não tinha pediatra, resolvi vir para cá. Foi muito legal ter vindo para cá. Deu para conhecer como são as pessoas, fiz o meu nome, e depois agora recebi uma homenagem, depois de tanto batalhar para ter uma maternidade modelo, e durante tantos anos, em muitos momentos, fiquei com vontade até de desistir, porque a gente não conseguia, né? E eu estou aqui desde janeiro de 1978, são muitos anos, né? Quase 50 anos. E agora em dezembro vou fazer 50 anos de formado, a nossa turma vai fazer uma festa. Ah, que legal. E aí fomos arrumando a maternidade e depois eles decidiram que eles iam colocar o meu nome, né? E para mim foi uma satisfação em vida receber uma homenagem dessas, né? Demais. Que é uma coisa rara, porque nenhum médico de Garibaldi tinha sido homenageado, nem depois que morreu, né? Que E eu em vida recebi a homenagem, mas foi muito emocionante. Imagina, assim. Hoje peço até desculpa, porque eu tô com uma virose e de vez em quando me dá uma vontade de tossir incontrolável. Então, de vez em quando vai ter uma tossida aí. Não, tudo bem. Feito um cafezinho aí. Queria dizer também que quando eu cheguei aqui foi muito difícil, sabe? O hospital não tinha condições, eu tinha vindo da capital e devagar eu fui arrumando, fui batalhando, fui explicando para as enfermeiras o que era o berçário, as modificações que a gente tinha que ter. Era uma luta. Como é que foi quando tu chegou aqui? O que tu encontrou assim? Foi uma decepção. Encontrei uma vontade de ir embora. Sério, foi isso. Meu Deus. Eu dizia para minha mulher, que a minha esposa é de Rio Grande, e eu dizia para ela, eu acho que vamos embora. Eu me decepcionei, sabe? Mas aí eu pensei, a minha cidade, onde eu me criei, uma cidade que eu gosto, nós vamos enfrentar isso aí. E nós fomos. Foi muito difícil. O hospital não tinha elevador, para ter uma incubadora era uma dificuldade, que são coisas muito caras. Sim. Mas a gente foi fazendo, foi batalhando junto com os outros colegas. Passamos por momentos onde a maternidade estava precária por causa das obras, enfrentamos. E quando nós começamos a construir, a maternidade deu a epidemia, né, de Covid. E tivemos que parar tudo, fechar tudo por 2 anos. Verdade. Parecia que todas as coisas trabalhavam contra ter a maternidade, né? Mas quando a gente inaugurou, na região não tem uma maternidade que nem a nossa, sabe? A gente tem um atendimento muito legal, a enfermagem é muito legal. Hoje, quando tu fala maternidade modelo, cita assim, para quem está escutando a gente, para entender, porque às vezes a gente passa, né,
pelo nascimento, assim, mas da visão de mundana, né? Mas da visão de médico, assim, fala para nós, assim, dois pontos que fazem da maternidade um diferencial, assim. Olha, o que faz a maternidade hoje um diferencial é o carinho que a gente atende lá, né? E são as condições que a gente criou para fazer os partos humanizados, que são partos, assim, com a presença dos pais, com a presença do obstetra, do pediatra, da enfermagem. A gente chama de parto humanizado, porque a mãe ela vai ter todas as condições de ter um parto dentro da normalidade de como ela gostaria que tivesse. Entendi. E isso é muito legal. Entendi. E isso a gente tem até para atendimento do SUS, para atendimento de convênios. Entendi. Então, os quartos são bem arejados, todos com ar-condicionado. A gente procurou fazer um ar-condicionado central, né? A gente tem incubadoras de última geração, 2, 3 incubadoras. Entendi. E todo mundo foi ajudando, alguns políticos, o pessoal do hospital. Então, esse diferencial faz com que a gente seja uma referência agora na região, né? E tudo arrumado, tudo limpo. As enfermeiras dizem que eu sou um chato, porque eu exijo, né? E eu exijo mesmo, Sim. porque se é para ter as coisas e não está direito, não está funcionando, não tem razão de ser, né? Sim, e eu acho que tu tá no papel, e eu acho que tu mais que ninguém, porque tu chegou aqui, né, quase 50 anos atrás, e ajudou a construir, foi protagonista, né, dessa história toda. Então acho que se tu, né, não for quem vai lá, e quem vai ser, né? Então acho exigir, né? Isso, pedir, exigir, acho que isso, crescer. Isso é normal. Eu escolhi o tema desse podcast como a importância da pediatria para a fase adulta, né? Com 50 anos de formação, com certeza tu teve casos que a criança que tu cuidou, talvez ela nem mais em vida esteja, né? Ou por fatalidade, ou, né, são 50 anos, muita doença pode vir, né? Como na tua visão de pediatra, como é que tu vê essa fase, né, do nascimento até aí os seus 15 anos? Ela tem influência na vida adulta? Com certeza. E o que tu, na tua percepção, assim, tu mais percebe que influencia? Olha, eu vou dizer assim, os primeiros anos da nossa vida, até os 6 anos, eles são os anos mais importantes da nossa vida. São os anos onde a gente vai formar a personalidade do que nós vamos ser na vida adulta. Então são os anos que a criança tem que ter uma assistência, ela tem que ter carinho, ela tem que ter exigência, ela tem que ser cobrada, ela tem que ser educada. E isso eu acompanhei muito bem durante esses anos, porque a gente passou por uma fase, eu, por exemplo, quando era criança, a exigência era muita. E eles batiam na gente, né? Eles queriam botar a ordem, queriam botar a educação em cima de bater na gente, né? Então a gente passou por uma fase onde a gente apanhava quando aprontava alguma coisa. E hoje a gente passou por uma fase que a criança pode tudo. E não pode uma criança ter liberdade. Por exemplo, tu vai num restaurante, a criança escolhe a mesa onde os pais vão sentar. A criança escolhe o que os pais vão comer. Tu entende? Isso não existe. A criança ela tem que obedecer aos seus pais. Ela tem que ter critérios. Ela tem que ter ordem, educação, rotina. E isso eu oriento no meu consultório. Uma criança de 6, 7 anos, ela já tem que arrumar a cama quando ela levanta, arrumar a cama de noite, ela já tem que se organizar. Se a gente fosse acompanhar a evolução das crianças da China, nós íamos nos surpreender agora. O que eles fazem? Ou na França, tem um livro, eu te falei que eu leio muito, tem um livro que diz assim, por que as crianças francesas não fazem manha? Elas não fazem manha. Elas vão no restaurante na França, a comida demora 1 hora, vem um prato, e as crianças estão na mesa. Elas estão sentadas, elas estão esperando. Por isso que eu sempre digo no consultório, tu quer ver uma família onde tem pai e mãe,
Vai num restaurante e vê como as crianças se comportam. Elas estão correndo para cá, elas estão para lá, ela senta, ela está no celular, ela vem, ela vai. Aí não tem pai e mãe. Porque se tivesse pai e mãe, ela estaria sentada, obedecendo e educada. Olha. É no restaurante que tu vê onde tem pai e tem mãe. Bah! É. Para quem está assistindo e escutando a gente, for pai, mãe, tio ou tia, encaminha esse link, encaminha esse conteúdo para quem está precisando ouvir. É no restaurante que a gente... Eu observo isso muito, sabe? E agora, infelizmente, depois da chegada do celular, a coisa está difícil. Os pais dão celular para um bebê de 2, 3 meses ficar olhando. Tá complicado. Como é que tá o organismo de uma criança com 2 ou 3 meses? Ele não tá toda em formação? Tá em formação. Mal e mal tá começando a enxergar distintamente. Mal e mal tá começando a compreender as palavras. Está ouvindo. Mas eles colocam o celular e a criança fica olhando. Se a criança está chorando, ela está no celular. As pessoas não sabem o mal que estão fazendo. Entende? Então, assim, ó, o advento do celular trouxe malefícios muito grandes para a criança. E não adianta... Eu vou contar um lance que aconteceu ontem. Ontem veio um paciente de Bento Gonçalves consultar, veio o pai e veio a mãe, e veio a criança de 3 aninhos. 3. Aí entrou no consultório, eu fiquei examinando, e o pai no celular. O pai mexendo no celular e eu examinando. Aí nós voltamos para a sala onde eu sento ali, que eu explico, eu fiquei explicando e o pai em pé no celular. Ou seja, não estava aí. Ele não estava presente, ele estava no celular. Aí eu peguei e disse assim, mamãe, vamos supor que tu é uma empresária e eu sou um empresário. Eu vou te visitar para que tu venda alguma coisa para mim. Tu estás falando e eu estou no celular. Quer dizer, eu não estou te ouvindo. Eu ia ficar muito ruim, doutor. Eu ia ficar desconcertada. Eu nem ia vir te visitar mais. Digo, pois é, tu observou teu marido? Ele está fazendo isso. Olha aí. Aí o cara desligou o celular. E ele disse, pô, doutor, que mijada ainda. Digo, cara, tu não te dá conta disso? Tu tá aqui com o teu filho, consultando. Numa consulta, e tu ficou o tempo todo no celular, eu tenho que te dizer que tu não tem educação. E eu imaginei que ele ia ficar muito irritado. Não, ele foi bem querido. Ele disse, doutor, obrigado pelo exemplo e obrigado pela mijada que tu me deu. Eu achei tão bacana. Esse adulto, ele talvez tenha tido uma infância com poucas regras? Com certeza. Não, e aí quando eu disse isso, a mãe disse assim, é por causa disso que eu não estou mais com ele. E eles não estavam mais juntos. Olha bem, é por causa disso que eu não estou mais com ele. Tu entende? Olha o significado disso, né? Total. Eles não estão mais juntos. Porque ele deve ter atitudes que ela não está contente com isso, né? Eu achei que foi uma consulta muito legal. Nossa! E essas consultas, tu vai aprendendo, né? E eu acho que atualmente na pediatria, o maior problema que eu acho são 2. Primeiro, falta de autoridade dos pais e segundo, o celular. Eu noto, assim, ano a ano que passa, que o pai está falhando muito. O pai não está presente. A pessoa mais importante dessa família é o pai, não é a mãe. É o pai que é o chefe de família. A família sempre foi estruturada em cima do pai e a mãe era uma auxiliar. Com o crescimento da mulher, isso se perdeu. A mulher cresceu muito e o homem está atrapalhado. Entendi. Essa atrapalhação do homem está trazendo coisas ruins para as crianças, porque elas perdem a referência do chefe da família, que é o pai. Quando o chefe da família passa a ser a mãe, principalmente o menino, ele perde a sua referência. Então, por isso que tu vê a alta incidência de homossexualismo. A mãe está comandando, ela é feminina e o pai é fraco. Eu não sei, futuramente,
no futuro próximo, o que vai acontecer. Mas com o crescimento da mulher, o homem está atrapalhado. Nós, homens, estamos muito atrapalhados. Entende? A gente não está sabendo como se conduzir. Mas o crescimento da mulher, se tu vai aqui no teu super, a maioria são mulheres. Sim. Tu vai no banco, os médicos, os professores, todos são mulheres. Sim. A mulher está explodindo Aham. e o homem está enfraquecendo. Sim, ele geralmente... E isso interfere na família. E por isso que hoje, qualquer probleminha, separação. Entendeu? Separação, se separam. E aí começa um tiroteio entre o pai e a mãe. Tu acha que tem algum problema a separação, vendo também do homem estar meio atrapalhado? Eu acho. Eu acho que a separação tem muito que ver com o crescimento da mulher e o enfraquecimento do homem. Que hoje a mulher, ela não quer qualquer homem. Aquele homem que vai na bodega, ele vai beber, ele vai jogar bola, ele vai jogar bocha. Todas as noites ele tem um problema e a cara está em casa. A mulher não quer mais isso. Uhum. A mulher tem mais instrução. Ela estuda, ela é mais inteligente. Estou falando isso contra nós, homens. Não. Mas é a verdade. Não, mas é o que está acontecendo. E aí isso a criança sente. Sente. O que acontece na infância, o reflexo vem na infância ou ele vem sempre depois? Vem depois. Vem depois. Eu tenho um amigo que tem 2 filhos. E de vez em quando eu vejo que a mulher dele põe que ela foi no ginásio jogar bola. É um casal, uma menina e um menino. Uhum. Ela vai no ginásio jogar bola. É a função dela? É do pai. Ou ela foi lá que o guri foi fazer uma apresentação num negócio de futebol? É ela que está lá filmando. Não é a função do pai? Sim. Aí eu tive liberdade de dizer para ele, cara, tu tem que ocupar o teu espaço. Tu é o pai, não é a tua mulher. No início ele ficou irritado comigo, mas depois ele me agradeceu. Eu achei que eu ia ajudar ele, mas ele interpretou mal, mas depois ele veio me pedir desculpa. Eu achei bem legal. Digo, essa é a tua função, não é da tua mulher. Entendi, porque tanto a criança, a menina ou o menino, eles isso é um instinto de precisar reconhecer o chefe da família? Com certeza. É que nem uma tribo. Tu tem que ter o teu chefe, que é o cacique. Entendi. Tu entendeu? Se tu tá numa família que tu não sabe quem é o chefe, onde a mãe tem mais comando e o pai é enfraquecido, isso atrapalha o desenvolvimento normal da família. Porque o desenvolvimento normal da família é que o pai seja o chefe, né? Sempre foi. Entendi. Entende? Então, e essa evolução eu vejo com tantos anos de pediatria. E essa função é uma função que o pediatra tem que interferir. Somente que isso causa problemas, porque a família vem, se tu fala, se tu toca na ferida, se tu explica, eles trocam de pediatra. Tá brincando. Porque eles não conseguem ouvir. Vamos lá. Então tu tá me dizendo que o pediatra, ele precisa ter a função além de psicológica. Só ver se o coraçãozinho tá batendo, né? Só tratar a amigdalite, essa não é a função. A função hoje do pediatra é educacional. É garantir que a criança tenha condições ambientais, né, de se desenvolver, porque isso afeta, isso reverbera na saúde da criança, não? Com certeza. De imunidade, assim ou não? Quando os pais, por exemplo, assim, a criança tem 3 aninhos e os pais se separam, essa criança está sempre doente. Ela está sempre doente. Com dor de ouvido, com amigdalite, com pneumonia, com diarreia. Porque a emoção que ela está sofrendo com essa separação é muito grande. Quero contar um lance. Já fazem muitos anos. Veio um gurizinho de 6, 7 anos, dormia com os pais. Eu tenho a minha fichinha lá no consultório, que 7 vezes está escrito sair do quarto dos pais. 7 vezes. E de vez em quando ela vinha e dizia, olha, não pode dormir com os pais. Eu bem carinhoso, né? Não pode dormir com os pais, tem que dormir no quarto dele. Tá, foi indo. Quando o guri tinha 11 anos,
Um dia ela veio no consultório e eu disse, está dormindo com vocês ainda? Sim. Está dormindo comigo, meu marido viaja e ele dorme comigo. Como eu assino 5 revistas de atualização, naquela semana tinha chegado um artigo sobre homossexualismo. E lá estava escrito assim, eu me lembro até as palavras, é muito alto o índice de homossexualismo no menino que dorme com os pais. Estava escrito. Eu disse, mamãe, aqui está escrito 7 vezes que é para ele sair do quarto de vocês. Tu nunca me ouviu, agora tu vai ouvir essa frase. Nunca mais veio no consultório. Nunca mais? Não. Ouviu a frase e nunca mais viu. Outro dia eu vi um menino ali na rua. Os pais, e obviamente nesses últimos 50 anos, então para ti talvez ficar claro essa evolução, eles estão tendo dificuldade de escutar algo que eles estão causando no filho e aí trocam. Trocam. Quando eles se encontram com a realidade que eles estão causando, eles trocam de pediatra para não ouvir isso. Então a gente está falando que dói não porque tu fala a respeito do filho, dói porque tu fala a respeito deles. Sim. E aí quando tu encaminha uma criança, por exemplo, para ir no psicólogo, a criança vai no psicólogo porque ela tem problema. E o psicólogo vai avaliando a criança. Geralmente, o problema não é a criança, são os pais. Tu entende? Eles levam o filho no psicólogo porque o filho está com problema. Mas por que o filho está com problema? Porque os pais estão desequilibrados. E eles querem corrigir o filho. E isso é muito frustrante. Eu tinha uma psicóloga que era minha amiga, ela faleceu, e ela dizia assim, eu estou muito frustrada, porque quando eu vou atendendo a criança e vai aparecendo o problema, que o problema são os pais, e que eu posso ajudar, eu posso resolver, os pais dizem, está muito caro o tratamento, nós vamos suspender. Tu entende? Sim. Quando tu pode ajudar, eles suspendem o tratamento. Porque eles viram que o problema é eles. Então hoje eu faço o seguinte, quando eu encaminho uma criança para psicóloga, eu digo, cuida, te prepara, porque geralmente o problema são vocês. Tu já eu alerto. Entendi. Então para quem está escutando a gente, fica muito claro, né? A gente está aqui falando com uma pessoa que tem 5 décadas de experiência, o quanto que o ambiente influencia os adultos, mas ele define, né, os adultos ainda quando a gente era criança. E quando tu começou a atender para hoje, tem algum problema de saúde que se repetiu ou mudou, assim? Que se repete? O que eu observo é que as infecções estão mais sérias. Os vírus estão mais agressivos. Então, antes o que era um resfriado, hoje se torna um problema sério. Eu acho que está havendo, também os médicos são um pouco responsáveis, porque do muito uso de antibióticos. Então, qualquer infecção, ela pode se transformar numa coisa séria. Porque as infecções estão resistentes aos antibióticos. E a gente tem dificuldade de descobrir novos antibióticos. E quando os laboratórios descobrem novos antibióticos, eles são muito caros. Mas muito caros mesmo. Então, um professor dizia, com o desenvolvimento, nós vamos morrer de infecções mais simples. E é isso que vai acontecer, porque infecções simples estão resistentes aos antibióticos, porque se usa muito antibiótico. Sim, daí eu vou usando antibiótico para qualquer coisa. É como se o antibiótico, se eu usar ele para qualquer coisa, ele vai deixando... A bactéria vai criando resistência. Daí não atinge, não faz mais efeito. Esse antibiótico não vai atingir mais isso. E isso é uma coisa que eu noto, né? Eu noto assim claramente, em todos esses anos,
que o nosso maior problema agora é o celular. E o nosso segundo maior problema é a dificuldade familiar. A ausência do pai, principalmente. Isso eu acho que é uma coisa muito séria. Principalmente para o menino, a presença do pai é muito importante. Muito mesmo. E para a menina também. Apesar que a gente pensa que não. Entendi. Então quem está escutando, e às vezes nós homens, né, a gente fica muito focado no produzir, no fazer, né, e às vezes a gente acredita, né, como muitas coisas na vida, bom, não me cuidei na alimentação toda, quando eu tiver adulto faço uma bariátrica e pronto. No caso de ser pai, de ser mãe, não existe essa possibilidade, né? Porque tudo que a criança está vivendo, pelo que tu está me passando, é como se fosse gravando um disco que vai ser reproduzido lá na frente. Ela vai até os 6 anos criar a sua personalidade. E o que ela vai ser na vida adulta é o que ela teve, o que ela aprendeu, o que ela viveu até os 6 anos. Se ela viveu com carinho, dedicação, amor, presença do pai, ela vai ter uma evolução. Se ela viveu na agressão, separação, entende? Usando o celular o dia inteiro, ela vai ter problemas, que vão começar a aparecer na adolescência. Esses dias veio um menino de 14 anos, de Carlos Barbosa, que a mãe estava preocupada porque ele está muito diferente. Tu sabe quantas horas por dia ele fica no celular? Quantas? 13. 13, mas tem 24. 13 horas por dia no celular. Então, ele não tem amigos, ele só come bobagem, bolacha, refri, ele não sai, ele não vai jogar bola, ele não tenta namorar, ele não tem amigas, é só no celular. E é impressionante, tu olhando para esse tipo de paciente, ele é muito estranho. Ele chega no consultório, ele está ouvindo. E esse menino foi um caso que eu tenho como exemplo. A mãe ali falando, né? E ele fazia assim, ó. É muito estranho. Se eu chego aqui, eu fico aqui, eu faço assim, ó. Tu diz, pô, doutor, aí tá estranho. Uhum. E aí eu tive que conversar com a mãe. Porque os responsáveis por ter deixado tanto tempo foram eles. Eles vão dormir, o guri fica 12 horas no celular. Vai mexer nisso com 14 anos. Difícil. Meu Deus do céu. E tem pacientes que têm que ser internados. Tal é o distúrbio que o celular traz. Tem casos de... Tem casos de internamento. Nossa, tem que internar. Tá? Assim, e se tu observar... Para reabilitação? Para reabilitação. E às vezes, eu vi esses dias, eu recebi de um amigo meu que é pediatra, que aqui do Rio Grande do Sul, mas ele é meu colega. Ele me mandou um vídeo que as crianças estavam assim dormindo e elas estavam assim, ó, com a mãozinha, elas estavam assim, ó, como se estivesse usando o celular, dormindo, com a mãozinha assim, ó, usando o celular. Dorme. Então imagina quantas horas por dia está nisso aí. Fica muito evidente, né? E aí pensando, eu não sou pai, eu sou padrasto, né? E a Antonella mora com a gente e fico me questionando, assim, né? O quanto eu tenho a figura do pai na vida dela, fico pensando como é que é a cabeça, lá dentro da cabeça dela, que papel que eu tenho, né? E a grande maioria das vezes eles não dizem. Eu tinha alguns brinquedos no consultório, em cima da mesa, e agora eu troquei por livros. Às vezes vou no shopping e compro aqueles livros de criança. Cara, que diferença! Eles vêm no consultório, eles querem os livros. E eu adotei isso de uns anos para cá. Eu tenho livros, eu compro, tenho pilhas, eu boto em cima da mesa, troco, vou trocando. Livros que tem animais, tem coisas, historinha, sobre o medo, sobre a ansiedade. E as crianças pequenas, elas vão olhando. E eu sempre digo para os pais, lê para eles. Se tu precisa ver,
a diferença que tem de uma criança que os pais leem, pega o livro, faz desenho, da criança que está no celular. É gritante o negócio, entende? E outra coisa que eu digo, sempre que tu falar com a criança, tu fala a palavra correta. Por exemplo, passa um cavalo, olha o pocotó. Não é pocotó, é cavalo. Passa um carro, olha, brum. Não é brum, é carro. Olha, hoje eu tive 2 exemplos. Criança de 2 anos falando corretamente. Eu digo, pô, mas eu estou surpreso. Aí a mãe disse assim, por tua causa, doutor. Eu digo, como por minha causa? Tu sempre disse para falar a palavra correta. E eu sempre falei. Olha ela falando ali com 2 aninhos. Ah, que legal. Isso é muito legal. Então, eu tive um caso uma vez que veio o pai e a mãe. Eu disse, cara, de noite lê as histórias. Aí passou um tempo, um dia eu estava ali no centro tomando um cafezinho, e o pai passou, ele disse, tu vai me pagar. Ele disse. Eu digo, mas por quê? Aquela história dos livros e contar a história, eu me ralei todas as noites agora. Eu digo, pô, que coisa legal. Ele disse, coisa legal não. Sabe por quê? Ela quer todas as noites a mesma história. Ele disse, eu tenho que inventar as histórias. Não é bacana isso aí? Bacana. Então, livro, conta a história, conversa, para com esse celular. Muito bem. Pessoal, isso é de extrema importância, por mais que a gente não perceba amanhã, semana que vem, mas dá ambiência para as nossas crianças, né? Cuidar com o celular, ter a figura do pai, né? Tirar o celular, colocar história, colocar livros. Acho que isso é o que fica, né, dessa conversa. Doutor, eu tenho 3 perguntas aqui. Eu sempre gosto de fazer elas assim, de bate-pronto, né? Defina você em uma frase. A gente tem no meio médico que a gente diz assim, que o pediatra é o último dos médicos bunda mole. Porque o pediatra lida com a criança, né? O pediatra tem que ter sentimentos, ele tem que gostar. Então, se eu conseguir definir numa frase, eu sou bunda mole, porque eu gosto. Eu gosto de atender as crianças, eu curto pelo desenvolvimento das crianças. Então, uma frase que define é curtir, gostar e ter sentimentos. Oh, muito bom. Se tu pudesse falar alguma coisa pro Dr. Dalmas que chegou aqui em Garibaldi, qual seria? Se tu pudesse voltar lá e dar uma cochichada no ouvido dele. Eu diria, faz tudo igual, mas trabalha menos. Porque eu trabalhei muito, sabe? Trabalhei muito. Chegava noites que eu tinha que sair 5 vezes. Tu vai lá, deita, põe a roupa, vai no hospital, volta, deita, põe a roupa. Então, eu trabalhei muito, passei muitas noites sem dormir. Eu diria, faça tudo de novo, mas trabalhe menos, que é o que eu estou fazendo hoje. Eu não atendo mais de noite. Eu não faço mais plantão. Entendi. Eu quero viver um pouquinho mais. E a última é, qual a tua mensagem para quem está assistindo, para quem está escutando a gente? Eu li uma reportagem que foi feita na Inglaterra, que eles fizeram um acompanhamento das crianças durante 15 anos. E eles perceberam que tinham crianças que eram muito irritadas, brigavam, cheias de problemas. E eles perceberam que essas crianças não eram desejadas pelos pais. E eles ficaram surpresos porque lá, de 40% a 50%, eles achavam que as crianças não eram desejadas. Era um acidente de percurso. Eu quero te dizer que eu acho que no Brasil é mais. Então, o que eu queria dar de mensagem é que se você é casado e vocês estão bem e querem planejar ter um filho, planejem ter esse filho. Porque o filho modifica toda a pessoa. Ele modifica toda a estrutura familiar. E que você tem que gostar muito para fazer isso. Você tem que passar por muitas dificuldades. Então eu diria, planeje ter filhos. Porque os filhos que são acidente de percurso acabam em separação, dor e sofrimento.
Muito bom. Bom, doutor, te agradecer demais, tá? Eu, quando tomei coragem de pegar e ligar, foi justamente porque sabia, né, do quanto tu poderia contribuir e compartilhar, né, todo esse conhecimento técnico, mas principalmente todo esse envolvimento com o todo. Tu nunca foi uma pessoa que ficou inerte, sempre se envolveu demais com a comunidade. Isso te traz uma visão única das coisas, principalmente, né, da infância. Agradecer pelo teu tempo, ter vindo aqui. Agradecer também aos nossos patrocinadores, Locatelli Gourmet, Cafés Especiais, o Vitor lá dos Biscoitos Finos Ferrara, o pessoal da marca Spam. Graças a vocês que esse projeto é possível, né? E agradecer também quem assistiu a gente, escutou até aqui. Então comenta, curta e compartilha esse conteúdo. Leva para todos os cantos esse conteúdo de hoje que contribui demais para o nosso futuro, que vai fazer o nosso futuro melhor baseado nas crianças que estão aí hoje. Meu Instagram é Felipe Locatelli Oficial, do mercado é São Lucas Mercado. Também esse material está disponível na plataforma Spotify através do canal Café com Felipe. Então, né, se quiserem saber mais sobre a vida do doutor, só procurar lá no Facebook Cláudio Dalmas, mas se colocar na internet Doutor Cláudio Dalmas, vocês vão se surpreender com a quantidade de reportagens e histórias que tem. Foi um prazer estar contigo, doutor, foi um prazer estar com todo mundo que nos escutou, nos ouviu até agora. E esse foi mais um episódio do Café com Felipe, porque boas histórias e bons negócios começam sempre com uma xícara de café. Fiquei muito feliz desse convite e tive uma satisfação de vir aqui colocar a minha opinião. Que a minha opinião, às vezes, desagrada as pessoas. Porque ouvir a verdade desagrada alguns. Mas tudo bem, a gente tem que ser autêntico. Isso aí, muito bem. Mais uma vez, obrigado por ter vindo e até o próximo episódio, pessoal. Valeu!